Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts in Algorithms. Hoje nós vamos continuar discutindo aqui o tema mineração de sequências e vamos falar sobre mineração de cadeias, através do conceito de árvores de sufixo. Ou seja S uma sequência com comprimento n e é possível que nós tenhamos ordem de n ao quadrado cadeias distintas contidas em S, ou seja, contíguas no sentido de não haver espaços ou caracteres intermediários, símbolos intermediários. Isso é um espaço de busca muito menor do que o espaço de sequências que nós acabamos de estudar, e a ideia principal é que nós podemos construir algoritmos mais eficientes para minerar quantas cadeias frequentes nós temos. O instrumento fundamental para essa mineração, como nós vamos ver, são as árvores de sufixo. De forma ingênua, nós podemos minerar todas as cadeias frequentes, no pior caso, em ordem cúbica, onde n é o número de sequências e n é o tamanho e n minúsculo é o tamanho dessas sequências. Nós vamos agora mostrar que todas as sequências podem ser mineradas em tempo quadrático utilizando as árvores de sufixo. Uma lição interessante que nós vamos ver ao longo desse último algoritmo a ser estudado é como a utilização de técnicas amortizadas e formas de construção paulatina do conhecimento podem ser interessantes. Até certo ponto, isso vai lembrar um pouco o prefixo span que nós acabamos de utilizar, que ele constrói a informação de forma incremental à medida que realiza as projeções. Vamos lá. O que é uma árvore de sufixos? Dada uma sequência S, nós acrescentamos um caractere terminal $, que não está presente no alfabeto, de tal forma que S, contendo n mais 1 símbolos, onde o último é $, e o sufixo ésimo sufixo de S é dado como a cadeia de J a n mais 1, contendo também o $, que é como um marcador de fim de cadeia. A árvore de sufixo das sequências na base de dados D, denotada tal, armazena todos os sufixos para cada uma das sequências que estão na base de dados como uma estrutura de árvore, onde os sufixos que compartilham um prefixo em comum estarão no mesmo caminho a partir da raiz da árvore. A subcadeia obtida pela concatenação de todos os símbolos a partir da raiz da árvore até o nódo V é tratada como o rótulo do nódo V e é denotado como L maiúsculo de V. A subcadeia que aparece na aresta VA-VB é tratada como um rótulo de aresta e é denotada como L de VA-VB. Então aqui estamos apenas introduzindo terminologia. A árvore de sufixo ela tem dois tipos de nó, internos e folhas. Um nó interno de uma árvore de sufixos, exceto pela raiz, tem pelo menos 2 filhos, onde cada rótulo de aresta para um filho inicia com um símbolo diferente. Uma vez que o caractere de terminação é único, vai haver tantas folhas quanto a árvore de sufixo, como sufixos únicos sobre todas as sequências. Cada folha corresponde a um sufixo compartilhado por uma ou mais sequências na base de dados. Aqui nós temos então, dada a primeira sequência CAGAAGT, como que ela é construída. Então, inicialmente, nós temos aqui a sequência completa. Nós, então, construímos o sufixo a partir da posição 2, depois o sufixo da posição 3, e quando nós vamos trabalhar o sufixo da posição 4, que é novamente o símbolo A, nós percebemos aqui como que é feita uma bifurcação, ou seja, nós temos AAGT, que é a partir da posição 4, e nós temos AGAAGT, que é a partir da posição 2. Notem que ambas as cadeias elas estão representadas aqui.
Esse processo ele vai continuar. Nós pegamos então a posição 5, que é mais um A. Então aí nós temos A seguido de AGT, que é a posição 4. Nós temos AG seguido de T, que é a posição 5. AG seguido de AAGT, que é a partir da posição 2. Temos então a posição 6, que é G, e que ele vai causar uma bifurcação à esquerda, aqui onde nós temos GT na posição 6 e GAAGT na posição 3. Temos finalmente o T, que ele é acrescentado como um único nó aqui, T, ou ele vai acrescentar ao fim de cada um dos demais nós da árvore, que é algo que já tinha acontecido anteriormente. Ok? Bom, aqui nós temos a árvore de sufixo para a base de dados inteira, e um aspecto interessante é que, a partir do momento que nós construirmos essa árvore de sufixos, é bastante simples nós avaliarmos o suporte das cadeias e verificarmos, inclusive, quais cadeias existem e não existem. Então, nós temos aqui o número que aparece em cada vértice, ele é o suporte. Então, A tem suporte 3, CAG tem suporte 2, G tem suporte 3, T tem suporte 3. A partir desse ponto, nós temos duas situações. Ou nós vamos ter o suporte como sendo o número de ocorrências que aparece aqui no retângulo folha, ou então nós vemos nesse caso, por exemplo, AG também tem suporte 3, GA tem suporte 3 e assim sucessivamente. Tá? Com isso, nós conseguimos determinar quais são as subcadeias frequentes a partir da árvore de sufixos. Ou seja, nós podemos tanto realizar consultas que vão verificar se qualquer cadeia que ela existe ou não. Nós fazemos isso a partir de um caminhamento na árvore e se Q é encontrado, então o conjunto de folhas mostra quantas são as ocorrências de Q. Por outro lado, se não conseguirmos caminhar na árvore com aquela consulta, significa que ela não ocorre na base de dados. Uma coisa que é interessante é que, como nós vamos percorrer cada caractere da consulta Q e isso vai caminhar na base de dados, nós temos a ordem de complexidade como sendo o tamanho de Q, assumindo que o tamanho do alfabeto é constante, e o ponto interessante aqui é ser independente do tamanho da base de dados. Listar todos os casamentos pode ter um tempo adicional, uma vez que para cada um dos casamentos nós temos que realizar uma consulta. Bom, com isso nós começamos a discussão aqui a respeito de cadeias frequentes e no próximo vídeo nós vamos analisar como tornar essa busca por cadeias frequentes mais eficiente com o algoritmo de Yukon.